Hoje eu vou falar sobre a carta do Apocalipse à igreja de Tiatira. É a quarta carta, a carta do meio, a maior carta. O que esta igreja tinha de especial? E o que esta cidade tinha de especial? Este é o tema deste vídeo. Apocalipse 2, 18 a 29 é uma longa carta para a igreja da cidade de Tiatira, na província romana da Ásia, atualmente conhecida como Aksar, localizada na Turquia moderna. Vamos começar com a questão contextual. Como era esta cidade? Tiatira, uma cidade de origem seleucida, foi fundada por volta de 300 anos antes de Cristo por um dos generais de Alexandre o Grande. Ele era Seleucus Nicator. A cidade nasceu no Vale do Rio Lico, a aproximadamente 64 quilômetros do mar Egeu. Ela ocupava uma posição estratégica entre as cidades de Sardes e Magnésia, facilitando o comércio e a movimentação de tropas, naquele período, tropas gregas. Após o período helenista, Tiatira acabou se tornando parte do domínio do reino de Pérgamo, lá em 262 a.C. Pérgamo, neste caso, era a capital do reino, como nós já conversamos em outros vídeos. Finalmente, no ano 133 a.C., quando o reino de Pérgamo se transformou numa província romana, a província romana da Ásia, a região se tornou, então, parte daquela província primeira, a primeira província oriental que os romanos implementaram. A sua localização nas rotas comerciais facilitou o seu desenvolvimento econômico. Ela se tornou um centro de manufatura, especialmente com a produção de tecidos e tinturas para diversos tipos de tecidos. O uso de corantes, como por exemplo o vermelho turco, extraído de uma raiz, era uma prática comum na cidade, uma atividade muito comum na cidade, como nós encontramos atestado em várias inscrições e fontes antigas. A cidade também era famosa pela produção de púrpura, um dos corantes mais caros da antiguidade. Era tão caro que durante um certo período o seu uso era proibido para certos grupos sociais. Ele era produzido a partir das glândulas de certos moluscos marinhos. Agora imagina a dificuldade que isso dava para fazer, né? E o resultado é que o corante se tornava muito caro. Se você se lembra, uma das primeiras pessoas que Paulo encontrou após atravessar o mar Egeu na sua segunda viagem missionária foi uma mulher, o nome dela era Lídia, e ela era uma vendedora de púrpura de Tiatira. Ela é descrita como a primeira convertida ao movimento de Jesus ali na Macedônia. E se tinha intensa atividade comercial na cidade de Tiatira, também existiam as guildas de comércio. O que era uma guilda? Elas eram associações de pessoas que exerciam a mesma profissão ou o mesmo ofício, como, por exemplo, guildas de ferreiros, guildas de padeiros, guildas de tecelões, guildas de comerciantes de vinho. Em latim, estas associações eram frequentemente chamadas de collegia, daí a nossa palavra colégio. Ou então eram chamadas de corpora, de onde veio a nossa palavra corporação. Essas guildas tinham regras bem rígidas, não apenas com relação ao preço e à qualidade dos produtos que eles fabricavam, mas também de quem poderia entrar e exercer a profissão. O elemento que eu quero destacar para você aqui é que normalmente cada guilda tinha o seu deus padroeiro, que deveria ser reverenciado em todos os seus encontros. Um dos mais conhecidos é o culto ao Apolo Tirimeu, uma divindade local central para várias dessas guildas. E os banquetes realizados no templo de Apolo eram então ocasiões tanto religiosas quanto sociais para os membros daquela associação. Quem não participasse do culto não poderia exercer a sua profissão e vender o seu produto. Agora pense comigo na implicação disso para a igreja local de Tiatira. Eu quero que você entenda que provavelmente vários dos membros daquela igreja eram também membros dessas associações antes de se converterem e talvez ainda depois de se converterem.
Nós não sabemos ao certo quando aquela igreja nasceu, mas é muito provável que ela tenha sido evangelizada durante a estadia de Paulo em Éfeso, por volta do ano 52 até 55. 30 anos depois, as palavras de Jesus, aqui em Apocalipse 2,19, direcionadas à igreja de Tiatira, indicam que a cidade estava em pleno processo de crescimento e a igreja também. A carta de Tiatira é a maior carta dentre as 7 cartas do Apocalipse. Geograficamente, a cidade de Tiatira fica localizada exatamente no meio das outras 6 cidades do Apocalipse. Igualmente, dentro do livro do Apocalipse, a carta de Tiatira ocupa a posição central. São 7 cartas, ela é a carta do meio. Há 3 cartas antes de Tiatira, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, e 3 cartas depois, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No mundo antigo, a posição central era o ápice de uma série, não necessariamente o último item, que era o principal. O nome desse fenômeno é quiasmo. Colocar Tiatira no meio significa que ela é o alvo principal das mensagens do Apocalipse. Agora, o que exatamente tinha nesta igreja para ela ser considerada o principal alvo do livro? Aparentemente, a liderança desta igreja, a liderança específica desta igreja, exercia uma oposição adversária à liderança de João sobre as demais. A carta do Apocalipse à igreja de Tiatira fornece evidências de como a igreja estava estruturada sob a liderança de uma mulher, chamada em Apocalipse 2:20 de Jezabel. Esta é a passagem exata da carta. Mas tenho contra ti algumas poucas coisas, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. O que dá para dizer a partir deste texto do Apocalipse? Primeiro, naquela igreja havia uma mulher, apelidada pelo Apocalipse de Jezabel, que exercia uma liderança influente dentro da igreja, capaz de moldar as crenças e práticas da comunidade. Em seguida, o texto informa que ela assumia o título de profetisa e, aparentemente, os demais membros da igreja a entendiam também como profetisa. O texto informa ainda que ela ensinava à igreja, papel este que era reservado naquela época, e especialmente em outros lugares do Novo Testamento, a episcopos e mestres, o que significa dizer também que ela tinha esta posição dentro da igreja. A relação do seu ensino com fornicação e comida sacrificial aponta para a crítica dos profetas do Antigo Testamento que utilizavam estes termos para falar da idolatria. Ao somar isso à expressão alimentos sacrificados aos ídolos, o que parece estar em foco aqui é que os crentes da cidade enfrentavam pressões para participar de banquetes e rituais associados às guildas comerciais, o que poderia comprometer a sua fé. A mulher aqui apelidada de Jezabel, neste caso, é acusada pelo Apocalipse de incentivar estas associações ou, no mínimo, não impedir que elas acontecessem. Por fim, parece uma coisa óbvia, mas eu preciso mencionar para você, o nome desta mulher certamente não era Jezabel. Ela aqui está sendo xingada de Jezabel, estigmatizada de Jezabel. Este é o apelido que o Apocalipse deu para ela. A referência a Jezabel, que é simbólica, é uma alusão à rainha fenícia lá do Antigo Testamento, conhecida por introduzir práticas idólatras em Israel. Com isso, o texto afirma que o que esta líder da igreja do seu tempo estava repetindo era o mesmo que a antiga rainha fenícia dos tempos do profeta Elias tinha feito no passado. O contexto histórico e social da cidade de Tiatira é relevante para entender essa situação. A cidade era conhecida por sua atividade metalúrgica, por suas guildas comerciais, e os cristãos locais, os crentes daquela igreja, eles enfrentavam pressões sociais e econômicas intensas para se conformar às normas pagãs, incluindo a participação religiosa durante os eventos das guildas. A posição de Tiatira
como uma cidade misturada do ponto de vista racial e cultural, tornava a igreja vulnerável ao sincretismo religioso, que era uma ameaça constante à pureza da fé cristã. A referência a Jezabel, a seus ensinos e a seus filhos aqui nessa carta indica que a igreja estava correndo um sério perigo de se perder diante dos desafios postos pelos cultos pagãos. Por isso, a carta do Apocalipse não apenas condena a profetisa Jezabel, mas também exorta os crentes a se arrependerem e rejeitarem essas práticas, mantendo a sua fidelidade exclusiva a Cristo, mesmo que isso represente perder o emprego ou enfrentar a perseguição na cidade. A carta à igreja de Tiatira termina com esta promessa: "E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã." Em primeiro lugar, esta promessa é distinta das demais por sua estrutura e por seu conteúdo. A promessa aqui é feita com base em uma condição dupla: vencer e guardar as obras de Jesus até o fim. A vitória, neste caso, é realmente se manter fiel aos ensinos de Cristo, em contraste com as doutrinas ensinadas pela Jezabel. Em segundo lugar, a promessa que aparece aqui está derivada do Salmo 2, versículos 8 e 9. É um salmo muito conhecido, é um salmo messiânico. As expressões "darei poder sobre as nações", "com vara de ferro as regerá", "serão quebradas como vasos de oleiro", todas apontam para a vitória de Jesus sobre os poderes do mal, vitória essa que será expandida, que será estendida para os seus seguidores fiéis. Eles vão participar do governo de Jesus quando todo o poder adversário for derrotado. Por fim, a promessa da estrela da manhã, expressão que é relacionada com Cristo, no final do Apocalipse, lá no capítulo 22, versículo 16, indica a comunhão que os crentes experimentarão com o seu Senhor. Comunhão com Cristo é o prêmio prometido aos crentes fiéis, aos crentes vitoriosos, aos crentes que permanecerem fiéis a Jesus até o fim. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, dê o seu like e compartilhe o vídeo. Eu tenho algumas sugestões de livros para você, estão aí embaixo, eu coloquei um link para você no comentário deste vídeo. Também tenho uma sugestão, algumas na verdade, de cursos para você, cursos que eu tenho prontos para você fazer comigo. Os links também estão na descrição do vídeo. Até a próxima, se Deus quiser.